No complexo e muitas vezes tenso discurso em torno do Oriente Médio, a clareza não é apenas uma virtude, é uma necessidade. Meu livro, Contra-Sionismo, nasceu dessa urgência em dissecar e compreender a ideologia política que moldou a realidade da Palestina e de Israel por mais de um século. A obra não é um ataque a um povo ou a uma fé, mas uma crítica política rigorosa a um movimento específico. Busca explicar como o sionismo, como doutrina política, emergiu e como opera no mundo hoje. A tese central é direta. O sionismo é uma ideologia colonialista, aliada a potências imperiais ocidentais, que resultou na opressão sistemática e desapropriação do povo palestino. Compreender essa estrutura é o primeiro passo para vislumbrar uma paz justa e duradoura para todos na região, tanto palestinos quanto judeus. O objetivo principal do livro é fornecer aos leitores as ferramentas para navegar em uma conversa que é muitas vezes obscurecida por desinformação e manipulação emocional. É um convite para olhar além das manchetes e entender as raízes históricas da situação atual. A narrativa apresentada traça as origens do sionismo político no final do século XIX na Europa, mostrando como foi concebido não como um imperativo religioso, mas como uma resposta nacionalista secular ao antissemitismo europeu. Este projeto, no entanto, exigiu a colonização de uma terra que já era habitada. Minha análise visa demonstrar que o conflito subsequente não foi um choque inevitável entre povos antigos, mas o resultado previsível de um empreendimento colonial que, desde sua concepção, exigiu a subjugação da população nativa. Essa análise é particularmente relevante hoje, enquanto o mundo testemunha as consequências devastadoras dessa ideologia em tempo real. Os eventos em Gaza desnudaram a lógica brutal do projeto sionista, forçando um acerto de contas global. Meu trabalho busca conectar esses horrores contemporâneos à sua fonte ideológica, argumentando que eles não são aberrações, mas a conclusão lógica de um sistema construído sobre a supremacia étnica e a expansão territorial. Ao desconstruir os mitos que sustentam o Estado sionista, desde reivindicações bíblicas até a falsa equivalência de anti-sionismo com antissemitismo, o livro se esforça para munir o leitor com uma perspectiva clara. É um chamado para ver a situação como ela é. Um problema político que exige uma solução política, enraizada nos princípios da descolonização e dos direitos humanos universais. O livro, portanto, serve tanto como um guia histórico, quanto como um manifesto político contemporâneo. É escrito para qualquer pessoa que busca entender por que, após décadas dos chamados processos de paz, a violência e a ocupação apenas se intensificam. Ele desafia a narrativa dominante, que muitas vezes retrata um conflito complexo entre dois lados iguais. Em vez disso, postula uma dinâmica clara de colonizador e colonizado, opressor e oprimido. Esta não é uma ideia radical ou nova. É a lente padrão pela qual analisamos outras situações coloniais históricas. Aplicar esse mesmo padrão a Israel e à Palestina é a principal tarefa intelectual e política que Contra-Sionismo empreende, esperando contribuir para um futuro onde a justiça, e não a força, defina a Terra Santa. Um dos argumentos mais fundamentais que apresento, e um que é essencial para qualquer discussão honesta, é a distinção clara e inegociável entre judaísmo e sionismo. O judaísmo é uma religião antiga e diversa, uma cultura rica e uma identidade multifacetada que existe há milênios. Abrange um vasto espectro de crenças, práticas e opiniões políticas. O sionismo, por outro lado, é uma ideologia política relativamente moderna, fundada no final do século XIX. É um movimento nacionalista que defende a necessidade de um Estado de maioria judaica na Palestina. Confundir os dois é um erro profundo, um que é deliberadamente promovido pelo próprio movimento sionista para proteger seu projeto político de críticas legítimas. É uma forma de chantagem que deve ser rejeitada.
Essa confusão serve a um propósito estratégico. Permite que o Estado de Israel e seus defensores rotulem qualquer crítica às suas políticas, qualquer oposição ao seu projeto colonial, como um ataque a todo o povo judeu. Essa tática instrumentaliza o trauma histórico do antissemitismo para silenciar a dissidência e deslegitimar a luta palestina pela liberdade. Meu livro desconstrói meticulosamente essa falácia. Destaca a longa e honrosa tradição do pensamento anti-sionista dentro da própria comunidade judaica, desde seus primórdios até o presente. Muitos judeus, inclusive eu, veem o sionismo como uma traição aos valores judaicos de justiça e ética, argumentando que ele transformou uma fé em um ídolo nacionalista e atrelou a identidade judaica a um projeto de limpeza étnica e apartheid. Ao separar o judaísmo do sionismo, abrimos a porta para uma análise mais precisa e produtiva. Podemos reconhecer que opor-se às políticas do Estado israelense, a ocupação, os assentamentos, o cerco a Gaza, não é antissemita. Pelo contrário, para muitos, é um imperativo moral fundamentado em princípios universais de direitos humanos e antirracismo. Trata-se de responsabilizar um Estado por suas ações, assim como faríamos com qualquer outro Estado. Essa distinção nos capacita a nos solidarizarmos com o povo palestino sem sermos intimidados por falsas acusações. Esclarece que nossa oposição é a um sistema político de opressão, não a um povo ou a uma religião. Este é um ponto crucial que não pode ser exagerado no clima atual. Portanto, contra-sionismo é uma afirmação da identidade judaica, não uma rejeição dela. É uma tentativa de resgatar as tradições proféticas de justiça dentro do judaísmo de um Estado que usa nosso nome para cometer crimes. Quando o governo israelense afirma falar por todos os judeus, é uma mentira. Quando afirma que sua segurança depende da subjugação de outro povo, é uma falsidade moral e política. Meu trabalho insiste que se pode ser orgulhosamente judeu e veementemente anti-sionista. De fato, argumento que diante da catástrofe em curso na Palestina, um compromisso com a justiça o exige. A luta contra o sionismo é uma luta por um futuro onde a identidade judaica não esteja ligada a um Estado opressor, mas seja livre para florescer de maneiras diversas e éticas em todo o mundo. A crítica central apresentada em meu trabalho identifica o sionismo como um projeto colonial de assentamento, estruturalmente semelhante a outras empreitadas coloniais na história. Foi um movimento de origem europeia que buscou estabelecer uma nova sociedade, deslocando e desapropriando a população indígena da Palestina. Esse processo começou não em 1967, mas com a própria concepção do movimento sionista, culminando na Nakba, ou catástrofe, de 1948. Durante a Nakba, mais de 750 mil palestinos foram expulsos à força de suas casas, e centenas de suas aldeias foram destruídas para dar lugar ao novo Estado. Isso não foi um trágico efeito colateral de uma guerra. Foi o resultado pretendido e necessário do plano sionista de criar um Estado etnicamente exclusivo em uma terra que era esmagadoramente não judaica. Essa natureza colonial é evidente em todos os aspectos da estrutura e das políticas do Estado israelense. O sistema de leis que privilegia cidadãos judeus em detrimento dos não-judeus, a contínua expansão de assentamentos ilegais em terras palestinas, o cerco a Gaza e a ocupação militar da Cisjordânia não são medidas temporárias de segurança. São as ferramentas de um sistema permanente de controle e dominação. Meu livro argumenta que Israel funciona como um estado de apartheid, como já concluíram importantes organizações de direitos humanos como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch. É um sistema projetado para manter a supremacia de um grupo étnico sobre outro. Chamá-lo de conflito é obscurecer essa realidade fundamental de um desequilíbrio de poder entre um colonizador e o colonizado. Diante de um sistema tão profundamente enraizado,
O que deve ser feito? Contra-sionismo propõe uma estratégia para confrontar e, finalmente, desmantelar esse regime de apartheid, inspirando-se diretamente na bem-sucedida campanha internacional contra o apartheid na África do Sul. Essa estratégia se baseia em 3 pilares interconectados. O primeiro e mais importante é a resistência inabalável do próprio povo palestino. Eles são os principais agentes de sua própria libertação, e sua luta, em todas as suas formas, deve ser apoiada. Sua resiliência diante de uma brutalidade imensa é o motor de todo o movimento por justiça. Sem sua liderança e sacrifício, não haveria um movimento de solidariedade global para se falar. O segundo pilar é o isolamento internacional do Estado israelense. Isso envolve uma ampla e sustentada campanha de boicote, desinvestimento e sanções, ou BDS. Assim como as sanções e boicotes ajudaram a derrubar o regime de apartheid na África do Sul, eles podem exercer uma pressão significativa sobre Israel para cumprir o direito internacional. Isso inclui boicotes acadêmicos, culturais e econômicos, que deixam claro para o Estado e a sociedade israelense que há um preço a pagar pela ocupação e pelo apartheid. O terceiro pilar, que muitas vezes é o mais controverso, mas é historicamente inegável, é a necessidade de uma frente militar que possa impor custos reais ao agressor. A história mostra que regimes coloniais e fascistas raramente cedem poder apenas por meio de negociações. Eles o fazem quando confrontados com uma combinação de resistência interna, pressão externa e derrota militar. Minha crítica aberta ao sionismo não veio sem consequências. Em outubro de 2025, fui alvo de uma campanha judicial no Brasil. A pedido da Confederação Israelita do Brasil, ou CONIB, um grupo de lobby pró-Israel, um procurador federal entrou com uma ação judicial contra mim, acusando-me de racismo e incitação. Esse ataque legal foi uma resposta direta à minha condenação das ações do Estado israelense em Gaza como genocídio. Foi uma tentativa transparente de usar o sistema legal para silenciar uma voz crítica e intimidar outros que ousassem se manifestar. Esta é uma tática clássica de lawfare, onde o aparato do Estado é instrumentalizado para perseguir oponentes políticos e suprimir a liberdade de expressão. Tudo sob o falso pretexto de combater o discurso de ódio. A resposta a essa perseguição, no entanto, foi imediata e poderosa. Uma ampla coalizão de jornalistas, acadêmicos, movimentos sociais e organizações de liberdade de imprensa rapidamente se mobilizou em minha defesa. Eles reconheceram a ação judicial pelo que ela era. Um ataque perigoso não apenas a mim, mas ao direito democrático fundamental de criticar as políticas de um Estado estrangeiro. Essa onda de solidariedade foi um lembrete encorajador de que não estamos sozinhos nesta luta. Demonstrou uma compreensão crescente dentro da sociedade brasileira, e além de que a acusação de antissemitismo está sendo cinicamente usada para proteger um projeto político de opressão. O apoio que recebi transformou uma batalha legal pessoal em uma causa pública pela liberdade de expressão e pelo direito de defender a Palestina. Este episódio se desenrolou em um cenário de uma mudança significativa na posição oficial do governo brasileiro. Sob a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil passou de uma posição de neutralidade para uma de crítica ativa às ações de Israel. O próprio presidente Lula rotulou corajosamente o ataque a Gaza como um genocídio, traçando paralelos com o Holocausto, o que, embora controverso, destacou a escala da atrocidade. Em um movimento histórico em julho de 2025, o Brasil aderiu formalmente ao caso da África do Sul contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça. Além disso, o governo anunciou sanções diplomáticas e comerciais, sinalizando uma ruptura concreta com as políticas de cumplicidade que caracterizaram administrações anteriores. Esse alinhamento do governo com o movimento de solidariedade global
é um desenvolvimento crucial. Em conclusão, a luta por uma Palestina livre está intrinsecamente ligada à defesa de nossas próprias liberdades democráticas em casa. As tentativas de silenciar a crítica a Israel são uma ameaça a todos que acreditam na justiça e na liberdade de expressão. A perseguição legal que enfrentei, a solidariedade que recebi e a postura de princípios do governo brasileiro fazem parte de uma história global maior. Eles representam um ponto de virada, um momento em que as velhas narrativas estão desmoronando sob o peso da brutalidade israelense e da resiliência palestina. O caminho a seguir exige que continuemos a falar a verdade, a continuar distinguindo entre a ideologia política do sionismo e o povo judeu, e a continuar construindo um movimento global poderoso o suficiente para desmantelar o apartheid e alcançar uma paz justa e duradoura para todos.